Muito bem, eu estou começando a minha vida de 2017 hoje aqui, viu? Nesse mundinho que eu conheço bem, porque estou aqui há mais de meio século, né? E encontrando minhas companheiras, a Vera Magalhães e a Denise Campos de Toledo. Eu vou chamar agora a Denise, mas gostaria que ela, além do seu comentário, fizesse uma apreciação que é objeto da coluna da Vera Magalhães hoje no Estadão. O otimismo reinando na alta cúpula da República. O texto da Vera fala até em marolinha. Marolinha, né? Micro, né? Quase. Todo mundo... otimismo positivismo. Olha, na tua ausência nós tivemos uma mudança importante, que foi o corte maior da taxa básica de juros. Houve espaço para isso com queda da inflação, 0,75, depois de 2 outros cortes, não é? Então há um certo ânimo, os empresários cobravam isso há muito tempo, até o mercado financeiro, que sempre é muito restritivo em relação à política de juros, controle de inflação, achava que era hora de intensificar o corte dos juros. Isso criou um ânimo maior, agora com restrições. E é sobre isso que nós vamos falar agora, Joseval. Estamos na linha com o economista Eduardo Janete da Fonseca. Sim. Eduardo, bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia, Joseval. Então, Eduardo, eu queria saber exatamente isso. Se você acha que há motivos para um ânimo maior em relação às perspectivas da economia, porque concretamente a gente ainda tem as previsões muito modestas quanto à retomada do crescimento. Mas os empresários cobravam esse corte dos juros, eles acham que há possibilidade de, aos poucos, haver alguma flexibilização maior do crédito. Você conta com essa possibilidade? Denise, em relação à economia, é justificado um otimismo cauteloso. A inflação caiu, o Banco Central venceu a guerra das expectativas e já temos uma ancoragem da inflação para 2017. A expectativa é que ela fique muito próxima do centro da meta, coisa que não acontecia há muito tempo no Brasil, e isso abre um espaço consistente para uma redução da taxa de juros, que pode nos levar a terminar 2017 com uma taxa de juros nominal de 1 dígito, o que vai ser uma grande conquista, um grande alívio para a economia brasileira. Na frente fiscal foi aprovada a PEC, do teto dos gastos públicos. Eu acho que o governo teve uma vitória importante. Estão encaminhando agora a reforma da Previdência, também vão encaminhar a reforma trabalhista. Eu acho que as coisas estão se movendo na direção certa, embora o crescimento em 2017 inevitavelmente ainda seja baixo, embora já não mais uma recessão. É que o tombo foi pesado demais, Eduardo. Só para completar, o que me faz ser cauteloso em relação ao otimismo econômico é que eu acho que a situação política brasileira continua muito frágil, porque nós vamos ter as delações premiadas da Odebrecht, agora outras empreiteiras também estão assinando acordos, e possivelmente algum tipo de delação premiada também do Eduardo Cunha. E membros da alta cúpula do governo, inclusive o próprio presidente, vão ficar na linha de frente e vão ser alvos de delações e de acusações muito sérias que provavelmente virão. Isso pode causar muita incerteza e instabilidade política, o que, por sua vez, afetará a economia. Então, a cautela é em relação à possibilidade de que as tempestades no céu da política possam afetar esse momento favorável da economia. Todas as projeções levam em conta esse risco, porque continua presente, a crise política pode não ser tão grave como tínhamos no ano passado, mas pode criar um cenário adverso até para essas reformas que serão discutidas no Congresso, não é? Exatamente. O capital político do governo, que é muito importante para a aprovação das reformas microeconômicas, das reformas previdenciárias, ele pode ficar muito prejudicado por danos causados exatamente pelas denúncias e pela apuração de práticas que não são aceitáveis hoje no ambiente de democracia e de transparência. Então, eu acho que apesar do otimismo em relação à dimensão estritamente econômica, é preciso levar em conta que esse risco paira e pode comprometer a recuperação. Agora, Eduardo, entre esse otimismo cauteloso e a realidade, o que a gente percebe é que muita gente não confia nessa possibilidade de uma melhoria geral do cenário, porque tem problemas sérios ainda pegando a população, principalmente o desemprego, que é uma realidade e é uma ameaça também, porque o desemprego pode continuar crescendo, houve perda de renda, endividamento elevado. Então, para a população, a gente pode não sentir tanta diferença, ainda que os números da economia possam apresentar alguma melhora, não é? A gente sabe, por toda a experiência, não só brasileira como internacional, que emprego é uma variável de resposta lenta. O desemprego demora mais para subir quando começa a recessão, há uma inércia, mas ele também demora mais para cair quando termina a recessão. Mas eu acho que nós estamos podendo já imaginar, sem realismo, que até o final do ano, lá pelo terceiro, quarto trimestre, o desemprego comece a cair de maneira gradual.
Eu estou trabalhando com um cenário em que no quarto trimestre, na margem, nós podemos já estar crescendo o PIB em torno de 2%. Ou seja, comparando o quarto trimestre de 2017 com o quarto trimestre de 2016. Já é um cenário positivo, um cenário auspicioso, mas sempre lembrando que ele está sujeito a trovoadas e tempestades na política que podem pôr tudo a perder. Nós conversamos... Eu gostaria de fazer uma pergunta no plano internacional, Janete, porque nós estamos um mundo muito conturbado. Inclusive, eu sinceramente fiquei assustado até com a ameaça chinesa ao Trump sobre a imposição de pesados ônus fiscais aos produtos chineses. Ele ameaçando até com uma terceira guerra mundial, algo brutal e absurdo assim. Como é que vocês avaliam isso? Alegria conversar com você, José Paulo. Eu que tenho essa satisfação. Eu acho que você toca num ponto nevrálgico. Também não podemos deixar essa discussão passar, essa análise do cenário para 2017 passar sem lembrar de um fato da maior importância para o mundo, que é a mudança do governo americano e a posse do Donald Trump. Eu vejo duas ameaças, você tocou em uma delas. A primeira delas é uma escalada protecionista, ou seja, os Estados Unidos muito provavelmente vai rever não só os acordos de livre comércio e de integração que estavam sendo negociados, alguns em estágio avançado, mas até mesmo os acordos de livre comércio já em vigência, como, por exemplo, o acordo da América do Norte, e isso afeta dramaticamente a economia mexicana. Felizmente para o Brasil, essa escalada protecionista não tem um impacto de primeira ordem, até porque a nossa economia é muito pouco integrada ao fluxo mundial de comércio e não é tão dependente assim dos Estados Unidos como são um México ou uma China. Agora, a outra ameaça, que eu acho que é a mais grave, você mencionou também no seu comentário, é que a geopolítica internacional fica muito, muito incerta e fragilizada com o novo governo americano. Eu tendo a crer que as potências regionais do mundo, incluindo Coreia do Norte, China, Rússia, Paquistão, Índia, vão testar a nova configuração de poder. Ou seja, elas vão tentar estabelecer nas suas áreas de influência um poder maior do que o que elas têm hoje. E vão testar se os Estados Unidos vão ou não reagir a algum tipo de medida mais agressiva e mais expansionista por parte dessas potências regionais do mundo inteiro, que devem estar muito atentas para a possibilidade de poderem fazer coisas que há muito tempo desejam, mas não se sentem seguras para fazer. Eu acho que isso virá. O meu medo é que os Estados Unidos, num primeiro momento, se omitam, como foi o discurso do Trump, de que agora cada país cuide de si, inclusive o Japão, mas num segundo momento, se isso vier a acontecer, haja uma sobre-reação, overreaction. E aí nós vamos caminhar para um cenário de conflito armado que eu tenho muita apreensão que possa se materializar em 2017. Eduardo, você estava citando as questões políticas que podem influenciar a economia aqui no Brasil. Agora, com Donald Trump nos Estados Unidos, isso tem uma amplitude muito maior em termos globais, não problemas só econômicos da gestão que ele terá, mas também políticos, como você colocou, né? Exatamente. A economia e política são muito interligadas. Assim como a economia afeta a política também afeta a economia. E os economistas, às vezes, podem ser mais ingênuos sobre a política do que os políticos são ingênuos sobre a economia. Então é preciso ficar muito atento para essas relações, porque às vezes um cenário econômico que é de brigadeiro pode repentinamente ser perdido porque a política não ajuda e, pelo contrário, compromete, causando muita insegurança nos agentes econômicos e aí as coisas não acontecem. Certo, ouvimos o economista Eduardo Janete da Fonseca. Eduardo, muito obrigado, um bom dia. Bom dia a todos, bom dia, José Val. Bom dia.